do conhecimento humano, se de Deus eu me esqueço. Deixa a preguiça pra lá, vamos nos aprofundar. Teologia é na Besorá, lugar para se edificar. Sejam bem-vindos ao Instituto Besorá. Aqui a nossa missão é transformar vidas através do conhecimento das Escrituras, da reflexão teológica e do aprofundamento em princípios que edificam a fé. Cada aula foi cuidadosamente preparada para caminhar em perfeita harmonia com os livros da disciplina, garantindo que você tenha uma experiência de aprendizagem única e rica e alinhada com a Palavra de Deus. Agora, aproveite o conteúdo e lembre-se, você pode pausar, voltar e revisar quantas vezes for necessário. O objetivo é o seu crescimento, sua compreensão plena do que está sendo ensinado. Prepare-se, porque a sua jornada teológica começa agora. Vamos juntos para a próxima aula. A gravidade explica os movimentos dos planetas, mas não pode explicar quem os colocou em movimento. Deus governa todas as coisas, sabe tudo o que é ou o que pode ser feito, já dizia Isaac Newton. O criacionismo vai na contramão da evolução biológica. Em suma, é a negação da ciência, é de sua deficiência usar um Deus como agente criador e idealizador de todas as coisas. É evidente que no próprio meio religioso existem pessoas que tentam ciência a Deus. Alguns papas, ao longo da história, já emitiram até documentos e declarações em que não davam a evolução. No século XVIII foi dada a largada à ciência evolutiva. Desde então, há vários pontos de vista que tentam conciliar ou até mesmo apoiar algumas teses nos relatos de Gênesis. Os defensores da criação eram aqueles que apoiavam a ideia que as espécies foram criadas individualmente, sendo então chamadas de criacionistas. Charles Darwin usava esse termo em cartas e correspondências com seus amigos e apoiadores. Os anti-evolucionistas assim também eram classificados, aqueles que acreditavam em um Deus criador de todas as coisas. Foi em 1929, nos Estados Unidos, em que o termo foi usado, em oposição aos cristãos fundamentalistas em relação à evolução e à Terra jovem. A evolução não permitiu explicar adequadamente a história. Já os criacionistas judeus e os cristãos baseavam sua convicção de criação nos relatórios literais de Gênesis. O livro fala da origem de todas as coisas. O fato é que, se viemos do macaco ou apenas de um indivíduo, como os evolucionistas afirmam, algo de errado está acontecendo com os outros, então. Ou como pode um ser virar dois? Sabemos que somos pluricelulares e, de fato, uma única célula vai se separando até formar outras células. E isso acontece, mas dizer que um indivíduo formado, seja ele ou mulher, pode formar outro indivíduo sem o ato de procriação é lúdico demais para se acreditar. Cremos que Deus criou todas as coisas como são, exatamente como são. O que pode acontecer são mutações, adaptações ao clima e os aspectos de sobrevivência. Podemos observar isso em alguns vírus que são mutações. Esse vírus não deixou de ser o vírus original ou uma nova espécie. Alguns podem sofrer variações e outras não. Ou seja, todos não evoluíram. Isso foi um aspecto ocasional, adaptativo. Duas vertentes usadas dentro do criacionismo são a ciência da criação e o design inteligente, usados como pseudônimos pela comunidade científica ao redor do mundo. A preocupação dos criacionistas é refutar o evolucionismo e o processo dos seres vivos, a ideia da Terra e a formação do universo. Não vai demorar muito tempo.
Um dia vamos descobrir que Deus existe. E não digo isso para quem não crê, mas para quem desconsidera uma mente inteligente que criou e gere tudo. E nesse dia saberemos que as mesmas ciências que brigam contra um Criador são as mesmas que só subsistem porque um dia alguém disse: haja luz, e tudo se fez. É fato. O mais importante, interessante, é que os evolucionistas tentam descredenciar a existência de Deus, mas nem eles, nem ninguém, nenhuma outra ciência pode fazer isso. Deus não precisa provar sua existência. Ora, Deus não pode ser engessado ou restrito a alguém, ou a algum modo humano, ou limitado. Um ser infinito manifesta em seus atributos a todos nós. A Bíblia não fala mais contra o evolucionismo das espécies, tendo em vista que a ciência seria comprometida, aponta para o próprio Deus. Como podemos afirmar que Deus não existe? Sabemos toda a verdade para poder dizer que Deus não existe? Nós sabemos toda a verdade? Não temos essa capacidade. O que temos são os que creem e os que não creem. 3 tipos de criacionismo. Vamos lá. Criacionismo científico. Pesquisa científica baseia-se em lógica, evidência, leis e tese científica. Não se baseia em pressupostos religiosos e possui implicações religiosas. Vamos lá. Criacionismo religioso, temático. Não está fundamentado ou comprometido com a ciência. Baseia-se em pressupostos religiosos e não possui implicação científica. Vamos lá, criacionismo bíblico, descritivo. Não deve ser contra a lógica, leis e teses científicas. Baseia-se em pressupostos religiosos e possui implicações científicas reais. Vamos entrar agora no evolucionismo. Pouco de filosofia inclina a mente humana para o ateísmo, mas o aprofundamento na filosofia reaproxima a mente humana da religião, já dizia Francis Bacon, de 1561 a 1622. O britânico Charles Darwin, através de um conjunto de estudos e pesquisas, elaborou no século XIX uma teoria que ficou conhecida como darwinismo, também chamado de evolucionismo. Charles Darwin foi conhecido como o pai da teoria da evolução, defendendo o processo de evolução das espécies de forma significativa ao longo do tempo. Lentamente e progressivamente, algumas espécies evoluem, dando lugar a outras. Podemos observar em uma das frases de Charles Darwin o quanto ele acreditava na evolução das espécies. O homem ainda traz em sua estrutura física a marca indelevável de sua origem primitiva. Quem nunca ouviu ou estudou nas aulas de biologia ou ciências que o homem seria fruto de seus antepassados, os macacos? Mas antes mesmo de Darwin, o francês Lamarck já havia apresentado e elaborado teses que iam contramão do cristianismo e do criacionismo, enfatizando a evolução de seres mais primitivos. Lamarck também no caminho certo do ponto de vista do evolucionismo, a não ser pelo fato de acreditar que os órgãos mais utilizados se desenvolviam, enquanto os menos utilizados atrofiavam. No entanto, o organismo não seria capaz de controlar seu próprio desenvolvimento. Os estudos de Darwin, por outro lado, se fortaleciam devido aos anos que iam passando. Ele passou viajando, estudando as espécies. Ele logo publicou a obra titulada A Origem das Espécies. Podemos usar vários contrapontos entre os ensinamentos de Charles Darwin e os ensinamentos sobre um Deus criador. Vejamos uma frase de Darwin: não há diferença fundamental entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como o homem, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento, já dizia Charles Darwin.